Isso que é mais interessante. Eu chamo a Daniela e eu chamo também o Guilherme e o Luiz aqui, que eu já tenho até uma pergunta para ele. Ele nem imagina que eu tivesse uma pergunta para ele, porque o Antônio Carlos ele trouxe o Luiz da JBT para fazer uma pergunta. Nós que pesquisamos e estamos trabalhando nessa área de PSS, a gente vê vários trabalhos e vários negócios nesse novo paradigma de modelo de negócio iniciando-se. E a gente vê como é que vai ser daqui a 10 anos. Então, quando a gente está em algumas empresas desenhando o modelo de negócios deles, e a gente está começando a desenhar, falando para ele, olha, você vai ter um fluxo financeiro aqui de tantos anos, vai ganhar, e todo mundo fala para a gente, mas tem uma coisa que nos assusta. E esse nosso ativo aqui? Isso aí é uma dor de cabeça enorme. Então, eu já vou fazer a primeira pergunta, antes de me sentar ali no lugar, direto para a JBT, porque se ela tem tantos anos, tem 2.500 máquinas alugadas, com diversos tipos de contrato. É uma pergunta que eu não preparei, né? Mas já pode ir pensando nela. Processa 75% do suco de laranja do mundo. Em alguns clientes, eles têm funcionários deles lá. Eu falo, como que vocês convencem a alta cúpula a ter um ativo... um parêntese só, uma coisa sensacional que a gente vê lá também é que quando a máquina vai chegando no fim de vida, eles trazem e eles remanufaturam a máquina e volta para o cliente. Então, aquilo que a gente vê, teoricamente, puxa, a remanufatura é uma coisa importante lá para o fim de vida, para ter mais uma fase de uso, eles fazem há vários anos. Então, é uma coisa super interessante, e essa é a pergunta que eu faço, antes de me sentar, já. Como é que vocês convencem o pessoal a ter um ativo tão grande? Provocando, hein? Realmente, boa tarde primeiro a todos, agradeço também o convite. E realmente, todo dia ou todo mês é um desafio para a gente estar falando sobre retorno do capital investido. Então, isso é algo que a companhia nos cobra a todo momento, mas a história da FMC, nós começamos como FMC, ela já vem, como o Antônio Carlos falou, de 40 anos, e esse nosso negócio ele foi começando aos poucos. Então, significa, nós iniciamos aqui no Brasil com um cliente, que era uma necessidade de uma marca grande de refrigerantes aí, que vocês devem conhecer, e a gente começou basicamente com um cliente, então foi um investimento relativamente pequeno, né, no início, e com o passar dos anos, nós fomos agregando equipamentos ano a ano, uma quantidade até chegar com essa frota que a gente tem hoje de 900 equipamentos. Eu diria que, se fosse para começar um negócio desse hoje, dificilmente a companhia pensaria dessa forma, porque seria um investimento inicial de um pouco mais de uma centena de milhões de reais. E o retorno, obviamente, ele leva alguns anos, né? Sempre existe um risco de caixa, existe um risco de pagamento, existe um risco do negócio do cliente não seguir tão bem quanto a gente espera. Então, eu acho que dificilmente começar um negócio desse hoje, com o volume, com o tamanho que nós temos, a companhia não faria, né? Por várias vezes a gente pensa, inclusive, em alguma alternativa de reduzir o nosso capital empregado, porque realmente é uma quantidade de dinheiro absurda que está envolvido no negócio. Mas, como eu comentei, a gente começou isso de uma forma pequena e fomos crescendo com o passar dos anos, e isso se tornou hoje, para a gente, um negócio absolutamente super lucrativo, porque as depreciações, as amortizações vão se passando com o tempo, a receita é recorrente, e em termos de fluxo de caixa, geração de caixa, a partir do momento que a gente amortiza um equipamento, ele passa a ser uma coisa fantástica. Então, eu não sei se eu respondi, mas realmente é bem difícil. Quando a gente sai, só para complementar, quando a gente sai do processo de extratora, que é esse negócio principal de Araraquara, e parte para um investimento diferente,
mesmo que seja em máquina operatriz, mesmo que seja em ampliação de fábrica, nós não temos a mesma facilidade, né? Aí eu acho que a gente vai cair no mundo numa situação comum de outras empresas. Aí nós temos que convencer os nossos chefes, convencer os nossos acionistas do retorno que aquilo vai dar, o quanto aquilo vai ser importante para a companhia, mas é sempre um desafio bastante grande. Sim. Bom, e então antes de passar agora para a plateia, eu vi o Guilherme balançando a cabeça, porque eu acho que você tem alguma coisa a falar sobre isso, né? Então, Rosenfeld, esse é o desafio que a gente enfrenta na MiBlend hoje. Hoje a gente trabalha com modelo exclusivamente de produto, né, para a compra das máquinas, e é exatamente esse desafio que a gente enfrenta. Como convencer a companhia a injetar dinheiro numa startup, o negócio está começando, para ir já para um modelo de aluguel. O consumidor não compraria a máquina e alugaria a máquina. Então, é exatamente esse desafio que a gente está tentando resolver lá hoje. A gente adiciona isso, só um comentário adicional. Hoje, o custo do dinheiro no Brasil ele é altíssimo. Então, para você fazer um investimento desse porte, e crédito não está totalmente disponível. Então, é algo bastante complicado. Muito bom. Mas agora, eu tenho vontade de fazer várias perguntas, mas eu quero abrir a oportunidade para vocês. Uma pergunta ali. Se quiser se identificar para todo mundo, eu sei quem você é, mas nem todo mundo sabe, né? Alô, alô. Boa tarde, meu nome é Fábio, sou da empresa S Máquinas aqui de São Carlos. Eu gostaria de perguntar para vocês qual que é o percentual de faturamento em relação a serviços prestados nas máquinas de vocês e, no caso de vocês, o aluguel, né? Eu faço a pergunta porque no meu ramo, na indústria do plástico, todas as empresas do nosso segmento, eles não usam o serviço como uma fonte de renda da empresa, uma fonte de faturamento, e sim muitas vezes como uma ferramenta de marketing, como uma assistência incluída no produto. Então, eu queria saber de vocês, assim, qual que é o percentual de faturamento do serviço prestado e no caso de vocês, aluguel da máquina. Tá. Obrigado. Bom, eu vou nessa aqui também. Ao longo do tempo, nós temos mudado um pouco a nossa forma de trabalhar. Nós éramos uma empresa que, basicamente, voltada ao aluguel, ao negócio de suco de laranja, anos atrás, e nós temos mudado um pouco o nosso foco para projetos também. Então, diria que de 3, 4 anos para cá, a gente cresceu muito na parte de projetos. Mas o faturamento do aluguel, no nosso caso, ainda hoje, mesmo com o crescimento de projetos, ele representa algo em torno de 60% do nosso negócio. Aqui no Brasil, estamos falando. E o mais importante é que você tenha essa proporção dentro da linha de vendas. A proporção dentro da linha de resultado líquido, ela é sempre bem maior. Então, essa diferença é bem maior na linha de baixo. Sabe? Então, o que eu digo que a rentabilidade do negócio de aluguel ela é bastante interessante. A gente como eu não vendo a máquina hoje, eu não presto o serviço que eu prestaria se eu fosse para o modelo de comodato. Hoje o serviço de manutenção não é preditivo, ele é reativa. Então eu não consigo fazer essa comparação. Diferentemente do seu objetivo, eu mando um técnico quando a máquina do consumidor ocasionalmente quebra. Então essa relação não é da mesma ordem, é bem menor. Eu queria só fazer um comentário. Semana passada eu estava em Joinville com os colegas dele da Whirlpool e eles me falaram do negócio água pura. Hoje a água pura é o terceiro faturamento do grupo, o aluguel. Já é o terceiro faturamento. E a visão que eles têm do futuro, que eu acho que é uma visão que colocou a MiBlend no ar, é que eles realmente, nesse mercado de bebidas, até mostraram, em vez de eu ter uma garrafa PET, vou pegar a garrafa PET, eu vou ter uma garrafa de vidro que eu vou ter que processar, eles têm que passar a barreira desse investimento em cada um dos equipamentos. E aí a grande aposta deles é nas cápsulas.
Então, eles acham que o grande futuro do grupo Ripple vai ser realmente ir para o lado do faturamento em serviços. Eu não sei se você tem esses dados, Dani, sobre o caso lá. No caso da Volt, 90% da renda vem dos serviços, né, então dos aluguéis, e esses outros 10% normalmente é que as pessoas pagam um depósito pelas baterias e algumas vezes as baterias não voltam. Então, acaba sendo como uma venda e isso entra como venda de produto físico. É apenas 10% hoje, mas já foi maior no passado, já foi cerca de 25%. E aí eles tiveram uma iniciativa muito forte de tentar diminuir essa taxa de não devolução das baterias, justamente para que eles pudessem ter um melhor controle da vida útil delas ao longo do tempo. Bom, mais alguém? Queria perguntar um pouco para o... dos produtos tem um perfil de monta muito distinto, né? Então, a bateria é um produto muito simples, o de vocês um pouquinho mais sofisticado, e o de vocês um produto de uma monta grande, e aí a questão do ativo que o Henrique colocou. Eu acho que vocês têm uma trajetória de um bom tempo e vocês devem ter dados da extensão do ciclo de vida desse produto. Acho que deve ter sido muito importante para amortizar e aí começar a ganhar dinheiro, que foi o que você comentou. Então, eu queria que você tentasse mensurar para a gente quanto foi a ampliação, né, a extensão do ciclo de vida desse produto. E aí, como você falou de projeto, queria saber se vocês estão permitindo algum grau de customização nessa locação em termos do equipamento, ou se isso já vocês consideram que é um projeto que tem que ser feito separadamente. Ok, obrigada. Boa pergunta. Vamos comentar um pouquinho tecnicamente Okay. a resposta, Luiz, você complementa com o lado financeiro. Eu diria que nos primeiros 20 anos nós crescemos de 10 para 900 máquinas, mas elas não estão lá como elas estavam, né, no começo. Obviamente que a gente tem todo esse processo que o próprio Henrique comentou, e periodicamente esse equipamento, entre a safra, ele sofre uma manutenção lá, uma pequena reforma, ou um pequeno trabalho. Durante a safra, basicamente a gente troca componentes de extração, aqueles componentes que estão em contato com o suco, né? Mas passa 1, 2, 3 anos, aquele cliente fala, eu quero fazer uma modernização na minha fábrica e tal, e aquele modelo que a gente tem lá não atende mais. Então, eu tenho um modelo aqui que eu estou preparando, que é um pouco mais novo. Então, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5 anos. Eu levo de volta um modelo mais novo para ele. Fazemos um novo contrato, que é uma outra máquina, um outro volume, né? É uma outra nível de automação. Trago aquela máquina mais velha. E aí eu tenho algumas opções, dependendo do ciclo que aquela máquina já teve. Né? Se for um ciclo de 10 anos, normalmente, dali ela vai para o desmanche, que a gente fala. A gente desmonta a máquina, vê o que tem de peças que possam ser reaproveitadas em reforma e ela fica na fábrica ou ela retorna para as indústrias para fazer essa reforma de entre safra. Mas pode ser que ela seja uma máquina que rodou 1, 2, 3 anos e que vale a pena a gente fazer uma reforma curta nela. Então, ela não teve uma vida ainda que não depreciou, né? E ela ainda é uma máquina que eu posso praticamente instalar como ela está. Então, eu lavo, eu limpo, eu troco, testo e levo ela de volta. Mas, enfim, algumas coisas são possíveis, outras não. Imagina, o cliente ele tem lá uma fábrica, ele tem a plataforma e a extratora está lá colocada, né? Aí eu chego e digo, olha, eu inovei, vou fazer uma máquina nova, só que não cabe mais na sua plataforma. O cara fala, não quero. Eu preciso, a minha fábrica está aqui. Então, o footprint, quer dizer, onde eu posso, o espaço que eu tenho lá na fábrica limitou algumas coisas. Imagina 2.500 no mundo todo. A gente não pode fazer uma modificação que vai complicar toda a vida do cliente. Então, existe uma certa restrição, por isso que eu disse, a engenharia de produtos, né, que embora ela tenha inúmeras informações, que ela pode fazer uma revolução, essa revolução tem que ser uma revolução controlada, para que a gente consiga conviver com a frota que a gente tem instalada. Do ponto de vista técnico, essa é a visão. 3, 5, 10 anos, dependendo da vida, eu descarto, né, ou eu faço uma reforma que praticamente retorna a máquina como ela estava. E nesses 10 anos ela volta 2 vezes, 3 vezes? Depende. Tem fábrica que está com equipamentos há mais de 10 anos. Eu faço só a reforma de entre safra, ele não tem desejo de
modernizar o que ele tem lá, ou o que ele tem já atende a operação dele, então praticamente ela não volta, né? O número de máquinas que volta anualmente não chega a 10%. Existem casos que nós fazemos a reforma no próprio cliente, faz uma reforma maior, o que a gente diz, aquela que realmente vai aumentar o tempo de vida útil do equipamento, ou seja, ele alcança o tempo de vida útil dele normal, que seria o contábil para depreciação. Nós fazemos uma reforma bastante significativa nele, damos mais um tempo de vida para ele contábil, inclusive, isso vai como ampliação de capital novamente, né? E seguimos com o ciclo do equipamento. O Antônio Carlos falou, tem equipamento, depende muito do equipamento, depende muito do cliente, da aplicação que ele vai fazer. Existem alguns casos de máquinas que nós temos há 40 anos no campo, com o mesmo equipamento. Obviamente reformado e funcionando de forma perfeita. Bom, no caso da Volt, basicamente é um produto de baixo valor agregado, então é mais fácil você ter a amortização do custo dele. Mas o que eles perceberam é que no primeiro evolução, como eles compravam o produto pronto de um fornecedor, a duração era relativamente curta. Então, eles decidiram ter esse reprojeto em que eles desenvolveram a nova bateria para que eles conseguissem gerar mais valor com o mesmo produto físico, fazendo ele durar mais tempo no mercado. E essa foi uma das grandes sacadas que aumentou a renda deles em mais de 50%. E aí, saindo um pouco da Biblend, indo para o negócio água, é bacana ver que os desafios são muito parecidos. Então, no negócio água, você tem um produto com um custo menor, mas ele está exposto a um risco que a extratora não tem. O cara não pode simplesmente deixar de extrair laranja. Cansei, parei de extrair laranja. O consumidor, como está na casa dele, ele consegue, isso aqui está pesando no meu bolso, vou mudar a forma de consumir água. Vou consumir água mineral, vou abrir mão e vou tomar água de galão. Então, esse risco é um risco muito inerente do negócio, de como você gerencia esse consumidor para que ele se pague dentro do período que ele tem para se pagar e comece a gerar e gere mais receita, né? Receita direta, mas sujeito a esse risco dele querer sair de você, né? Mas em tempos de economia de crise, esse negócio é bem sensível a isso. E o outro é a inovação. É como é que você inova no mercado que é o mercado de eletrodomésticos, que ele é um mercado de inovação muito rápida, muito constante, só que ao inovar você corre o risco de renovar teu parque instalado sem que ele tenha sido pago. E ainda mais agora com Biblend entrega, além das águas fria e gelada, normal do purificador, com gás e quente. Então, como incluir esses features na estratégia das duas empresas para que um negócio não atrapalhe o outro e para que o próprio negócio água não gere problema inovando demais. Então, os desafios são bem parecidos, muda a escala, mas é o mesmo ponto. Bom, mais quem tinha uma pergunta? Humberto Bettini, sou professor aqui da escola. Uma pergunta para a Daniela e também para o professor Rosenfeld, para os dois. Gosto bastante de terminologia. Então, e vocês também disseram, acho que a Daniela mencionou que, e o professor Henrique também ressaltou, que nem sempre aquilo que é PSS é apresentado como tal. Então, às vezes, aquilo que parece é, ou aquilo que parece não é, e a gente pode ter uma confusão nessa matrizinha 2x2. Né? Tem os falsos positivos e os falsos negativos. Né? A minha pergunta é em relação a dois casos, então eu gostaria que os dois talvez dessem uma opinião. Quando a Xerox lá atrás, ao invés de vender máquinas, ela alugava, aquilo ali era um PSS? Essa é a primeira pergunta. Depois a segunda pergunta. Eu acho que a HP, talvez vocês me corrijam, quando a HP fatura mais com a venda de cartucho, que é bundling, foi um termo que apareceu no slide seu que você não mencionou. Quando ela faz um bundling, então entre a impressora e o cartucho, ela fatura mais com a venda de cartuchos do que realmente com a venda da impressora. Isso daí também é PSS? São essas duas perguntas para os dois. Obrigado. É uma ótima pergunta. Eu acho que se você perguntar para 10 pessoas diferentes, você vai ter 10 respostas diferentes. E eu acho que o desafio da definição de PSS é tanto em termos de ela ser abrangente o suficiente para abranger diferentes casos de PSS e narrow o suficiente para que você não defina tudo como PSS, porque o desafio está aí também. Na minha opinião, o caso da Xerox é PSS e tem sido mencionado como um dos grandes casos de PSS, um dos mais tradicionais também. E, na minha opinião, o caso da HP não é PSS. Olha,
A minha resposta é saindo pela tangente. Primeiro, é o seguinte, para que a gente quer definir se é PSS ou não? Né? Qual é o objetivo? Então, quando a gente pensa que a gente pode faturar vendendo capital e a gente pode faturar vendendo serviço, então, do ponto de vista de faturamento, eu diria o seguinte, tanto faz. Lógico, o caso Xerox, como ela falou, é o mais tradicional chamado de PSS. E o caso da HP, ele não é conhecido como PSS. Mas o que é o PSS? No extremo, uma biblioteca é um PSS, se você pensar dessa forma, né? Então, a gente tem que sempre ter o objetivo em mente por que a gente chama de PSS. Então, a gente chama de PSS, normalmente, porque a gente quer mudar o paradigma do negócio e mostrar que a gente pode entregar valor sem ter que colocar um ativo fixo do cliente para o cliente. E aí, o resto é fazer conta e ver se a gente está pegando um ganha-ganha, porque são várias perspectivas. A do meio ambiente, a gente hoje não está considerando ainda muito no nosso país, mas lá fora se considera muito. E aí existem várias discussões que nesses nossos fóruns a gente fala, quando é que a gente vai considerar o meio ambiente realmente, né? Normalmente quando a legislação nos puxa para um lado, aqui no Brasil ainda, né? Ou quando é uma estratégia da empresa. Então, respondendo rapidamente, sim, Xerox, não, HP, mas a gente sempre tem que manter em mente o que é PSS. Então, diferentemente do que eu já tive uma discussão ontem com a Daniela sobre isso, e antes de ontem com a Ming, que nós estamos falando agora em português, ela não está muito ligada, porque lá em Cambridge, I'm talking about you, about our discussion about what PSS should be definition. E ela diz que lá em Cambridge o pessoal fala, quando o fabricante assume esse negócio, então passa a ser um PSS. Quando não é o fabricante, não é um PSS. Discutível, né? A gente teve um caso que há 2 anos atrás a gente discutiu com a Michelin francesa, que eles falaram o seguinte, olha, a gente não vai mais vender pneu, a gente vai administrar as frotas de caminhões. E o resto a gente vai estar cobrando alguma coisa e pneu vai estar dentro do contrato, por uso. Aí a gente falou, legal, não eu sozinho, né? A gente estava num fórum de pesquisadores de PSS, a gente falou, muito legal isso que você está falando, mas você tem uma grande ameaça. Ele falou, eu sei, mas eu cheguei primeiro, né? Mas ameaça você tem. Que os fabricantes de caminhões falam, eu vou parar de vender caminhão. Aí ele falou, não sei, por causa do ativo. Então, essa discussão do ativo é uma coisa muito atual. Mas eu saí pela tangente, você entendeu que eu não respondi a tua resposta, porque essa definição é uma coisa que a gente não tem muito... Henrique, se me permite uma colocação, nossa estratégia não é só vender máquina, como a gente comentou, né? Nós queremos estar no cliente, no pós-venda, não queremos vender serviço, nós queremos vender peça. Uma área que a gente começou a explorar mais recentemente, nós chamamos internamente de Design for Aftermarket. É você ter um pensamento no projeto do produto, né? Porque todo equipamento que você produz, ele tem uma parte mais estrutural e ele tem uma parte de desgaste, né? Que, teoricamente, de alguma forma, o cliente vai ter que substituir depois de algum tempo. Nosso manual de instalação, de operação, ele até sugere um kit de peças que ele leve e tudo mais, mas nós queremos evoluir para um momento em que nós possamos fazer isso de uma forma muito mais rápida. Ele compra, ele faz um contrato de Procare, por exemplo, né, que nós vamos cuidar do equipamento dele, mesmo sendo uma venda, e nós vamos periodicamente lá, vamos trocar um kit. Então, a indústria quer processar cada vez mais rápido. Então, nós temos em mente, né, que se a gente conseguir oferecer um kit de reposição para esse item de desgaste, com a mão de obra especializada a um custo razoável, nós vamos conseguir essa fidelização. Isso começa lá no projeto do produto. Você tem que ter um projeto inteligente que permita, né, esse link com o pós-venda. É interessante. Há 3 anos atrás eu estava numa dessas reuniões desse pessoal e tinha um pessoal da Lufthansa Technik de Hamburgo falando o seguinte, nós fazemos manutenção de aviões melhor do que os fornecedores e de turbinas de aviões e é uma coisa muito boa, nosso parque, nós temos 12 mil funcionários. Acabou a palestra dele, veio o fornecedor da Rolls-Royce, né, o representante da Rolls-Royce, e falou o seguinte, nós fazemos turbina
E um par de turbinas de aviões custa 50 milhões de dólares. A minha turbina demora 20 a 25 anos, é a vida dela. E empresas como a Lufthansa Technik, eles estão assumindo o full care da minha turbina. O que é que eu faço hoje? Não vendo mais turbina, porque todo esse faturamento que ia para a Lufthansa Technik, dando manutenção nas turbinas, que é algo em torno de mais 100 milhões de dólares em 25 anos, ou seja, o dobro do que custa o produto, a gente embute no preço e hoje eu estou fazendo full care e eu forneço e cobro por horas de voo e deixo as turbinas prontas. É uma outra perspectiva daquele faturamento potencial que você teria. Então, é difícil você enquadrar numa definição única todos esses casos. Tem que ser caso a caso. Bom, mais perguntas ali, por favor? Oi, boa tarde. Eu sou professora aqui da Escola de Engenharia também. Queria fazer uma pergunta, duas perguntas, na verdade. A primeira, quanto que vocês conseguem... A gente tem 3 produtos, eu vejo muito um produto industrial na JBT, a gente tem um bem de consumo com a Dani e um bem de consumo com produto industrial lá na Brastemp, né, na Whirlpool. E eu gostaria de saber, assim, quanto que vocês conseguem usar de métodos de projeto, no desenvolvimento de projeto, metodologias para você criar uma sistemática de projeto, dentro das equipes técnicas, com a equipe de engenharia, e quanto que você consegue usar com o usuário. Porque eu fiquei bastante interessada no caso da Whirlpool, quando vocês fazem aquelas reuniões, trazem usuários, vocês precisam ter técnicas para ajudar na parte de inovação, que é um dos pilares que a Dani mostrou ali da ideia do PSS, né? Então, eu gostaria de saber, essa seria a primeira pergunta, como que esses métodos auxiliam, né? E no caso do produto da JBT, o bem de consumo ele é sempre, talvez, mais fácil de a gente ver essa agregação de valor, né? Vocês são consolidados em extratoras, mas para o futuro, né? Vocês remanufaturam, vocês fazem o serviço. Como funciona a parte de inovação? Por exemplo, vocês têm uma área que pensam assim, não mais exatamente uma extratora, mas um novo projeto para daqui a uns anos, né? Essa seria a segunda pergunta. Sim. Bom, como eu disse, no momento, né, com essa frota que nós temos instalada, existem restrições do próprio processamento do cliente, né? Existe uma certa dificuldade de você fazer uma mudança radical e vir a querer forçar o cliente a mudar o layout da fábrica dele para você colocar um equipamento diferente. Então, nós não temos um plano, né, para fazer uma revolução nesse sentido. Mas o desenvolvimento de projeto na JBT, ele evoluiu com as mais modernas técnicas de gerenciamento de projeto e com a vantagem que nós temos, né, de ter 900 máquinas. Essas máquinas são assistidas por cerca de 90 profissionais, né, em algumas fábricas, dependendo da quantidade, tem uma quantidade de pessoas, mas deve ter uns 180 que estão por trás disso, dando suporte para esse pessoal, né? Não só de produção, como de qualidade, de engenharia, de pesquisa, e esse pessoal troca informações de uma forma estruturada e também recebemos as informações de tendências de mercado. Então, embora você olhe e veja uma mesma extratora, como eu disse, nós temos 25 aproximadamente configurações diferentes para fazer as mais variadas formas de suco. Não só, tem um pouco de limão também, né? Mas a maioria é laranja. Mas a inovação que a gente consegue oferecer é baseada. Primeiro, o cliente tem um cliente final que quer algo diferente. Então, nós podemos fazer isso. Então, essa é uma das opções. E a outra opção são nós olhando para o mercado, né, e pensando no que vai ser no futuro. Então, nós temos coisas, vamos dizer assim, na linha de projeto, né, usando essas informações de mercado e do que acontece no meu equipamento, sabendo que eu tenho restrições, por exemplo, do footprint. Eu vou fazer uma inovação tecnológica, vou oferecer algo diferente, mas eu não posso fazer algo que não vai caber naquele lugar lá. Eu tenho que chegar lá, olha, eu tenho um contrato novo, que tem um outro formato, tem um outro valor, mas vai te dar esse benefício. A máquina faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Isso nós temos vários trabalhos, né, nessa linha, e nos beneficiamos, né, de estar monitorando o nosso próprio equipamento. Eu acho que isso é um ponto fundamental, porque para ter um equipamento que opera 6, 7 meses, 24 horas por dia, 7 horas por semana, com 0,5% de time off, quer dizer, é algo muito interessante e só foi possível fazendo uma interação de desenvolvimento de produto, de processo, de qualidade, né, ao longo desses anos.
Então, se o equipamento hoje era um equipamento diferenciado do ponto de vista operacional, não foi por acaso, né? Muitas técnicas, né, que foram utilizadas nos levaram a esse ponto. Complementando só, o Antônio Carlos ele mostrou aqui a apresentação dele, as extratoras, dá a impressão que é o mesmo equipamento, né, desde lá dos anos 70 até agora, mas houve um momento, a produção de laranja dentro do Brasil, ela é muito estável, né? Um ou outro ano você tem uma queda de safra, mas ela é bastante estável. E nós chegamos a ter uma frota de extratora de perto de 1.100 equipamentos instalados aqui no Brasil. Hoje nós estamos trabalhando nós temos 900, algumas máquinas estão desativadas, estão no cliente, estão desativadas, mas a gente está processando um pouco mais de laranja do que a gente processava quando nós tínhamos 1.100 equipamentos. Eu acho que isso deixa bastante claro que, apesar de ser o mesmo equipamento, a gente vem investindo muito em tecnologia, em novos kits, para melhorar a performance desse equipamento, que isso para o cliente é um valor extremamente grande. E do nosso ponto de vista também é bastante interessante, porque eu posso diminuir o meu ativo e processar a mesma quantidade de fruta e receber pela quantidade, de uma forma variável de fruta. Então eu recebo mesmo e tenho um investimento um pouco menor, graças à tecnologia também. E aí, respondendo, você falou de gestão de projetos, né? Como que a gente encara isso dentro da empresa, certo? Olhando para o lado da Whirlpool, para o desenvolvimento de eletrodomésticos, não existe nenhum eletrodoméstico que não tenha passado por uma metodologia muito robusta de desenvolvimento de projetos. Não faz muito tempo, eu não estava na companhia, mas algo não mais velho do que 10 anos, houve uma padronização do processo de desenvolvimento de produto. São 7, se eu não estou enganado, 7 unidades de desenvolvimento de engenharia ao redor do mundo, 7 grandes polos, e até para harmonizar o desenvolvimento nesses lugares, para tecnologias diferentes, eletrodomésticos diferentes, hoje a Whirlpool tem um grande modelo de gestão de projetos. Ele se adapta, lógico, de que tipo que vai ser a engenharia, se a engenharia vai ser produzida totalmente dentro da empresa, se vai ser com auxílio do fornecedor, se vai ser só no fornecedor e tudo mais, mas então hoje não sai nenhum produto da Brastemp, da Consul, da ActionAid que não tenha passado por esse processo de gestão de projetos bem robusto, assim. E com relação à cápsula, aquilo que a gente fez do Lab Experience está fazendo, tem outro fórum que a gente chama, aí é menos para desenvolvimento de produto, mas é um fórum mensal com consumidores sobre serviço e desenvolvimento, e como que está sendo a interação dele com o produto e com a nossa marca. Esse a gente está desenvolvendo e está adaptando a metodologia de gestão de projetos para como que a gente consegue reunir todos esses inputs para efetivamente transformar isso em massa crítica para mover tanto o desenvolvimento de cápsula como de máquina. Mas estão respondendo sim, toda eletrodoméstico passa por tem uma metodologia muito pesada de gestão dos projetos, e cápsula a gente está tentando implementar isso agora. No caso da Volt, acho que ele é especial por diversas dimensões. Sendo uma spin-out da universidade, eles não tinham um modelo de referência para desenvolver produtos ou nada disso. E a forma com que eles fizeram foi começando desenvolvendo o negócio, entendendo qual era a aceitabilidade do público, para, a partir daí, criar a base de clientes e definir requisitos para desenvolver o produto logo em seguida. Então, eles utilizaram essa base de 130 mil usuários, fizeram pesquisas formais e informais com eles para entender o que era importante que esse produto tivesse, fizeram um benchmarking também com vários outros carregadores similares e, a partir daí, desenvolveram um produto, mas de forma bem ad hoc, sem um processo estruturado.